Fala, queridões e queridonas! Olha nós aqui outra vez! Voltamos! Com o mesmo objetivo de te ajudar a realizar o sonho da sua moradia própria. E aonde? Não pode sonhar! Este podcast que segue com esse objetivo, não é mesmo, Gustavão? Isso aí, eu sou o Gustavo Salles e a gente vai te ajudar a realizar o seu sonho da casa própria. E você não pode sonhar, então vem sonhar com a gente. E aqui a gente tira dúvidas de financiamento, vamos ter depoimentos de clientes, vamos falar de temas, de empreendimentos, enfim, para que você tenha todas as informações e saia do seu sofá e realize o seu sonho. Isso aí, e primeiro episódio, tivemos mais de 180 visualizações, tivemos comentários do Sonhar na Ática, tivemos comentários do @Tobias, com 2 As, abraço Tobias, conquistou a casa faz 2 semanas, falou que excelente localização, então, obrigado Tobias, abraço. E já se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos, com toda a família, com todo mundo, né, Paulo? Exatamente. E aqui ter o QR Code para você buscar realizar o seu sonho com ela, a nossa patrocinadora. Quem é? Quem? Ela, a construtora Tenda. Ela já realizou mais de 160 mil sonhos, né? Nossa, e vai, esse número vai aumentando, já tá mais de 170 mil, viu, pelo jeito, vai indo, a construtora Tenda, temos um tendinha aqui, ó, maravilhoso, então, a Tenda é a nossa patrocinadora que vai te ajudar a conquistar o sonho da casa própria, do seu AP próprio, na verdade, né, Paulo? Exatamente, e nós vamos falar do programa Minha Casa Minha Vida, esse é o tema de hoje. Vamos falar das novas regras. Mas a gente falou o tema, mas antes vamos falar de quem? Quem será o especialista? Quem é ele que veio diretamente da Zona Norte de São Paulo, Alexandre Garcia, advogado, dono da excelência correspondente bancário, a melhor assessoria do mercado imobiliário, aprovação rápida. Então você que tem imobiliárias, construtoras, excelência correspondente bancário é a melhor opção aí para aprovar seus clientes. Então a gente vai falar com ele, pode se apresentar, um prazer, viu? Muito obrigado. E temos o quê, ó? Temos uns sonhos, né? Porque quando a gente fala de sonho, a gente lembra do quê? De sonho de doce de leite, de baunilha. Então, Ali, nosso mimo aqui do Pode Sonhar para você. Muito obrigado, amigos. É um prazer estar aqui no Pode Sonhar. É uma oportunidade ímpar aí da gente estar trazendo um pouco sobre o programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa subsidiado pelo FGTS, ao qual, né, traz algumas vantagens para os clientes que a gente vai procurar clarificar aqui no intuito de poder apoiá-los aí na realização do sonho da casa própria. Show de bola. E a gente começa, como a gente falou que o nosso tema é o Minha Casa Minha Vida, pode ser que as pessoas ainda não tenham a informação de o que é o Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida, ele é um programa subsidiado pelo governo federal, o qual a base do programa Minha Casa Minha Vida, elas são as contas do FGTS. Então, toda a população que tem um saldo do FGTS, existe um subsídio, né, que é apoiado pelo uso do FGTS, e isso faz com que a linha de crédito ela possa ter uma taxa de juros reduzida e também ter um subsídio do governo, né, porque vai ajudar essas famílias aí que mais necessitam, né, de adquirir a casa própria, porque isso é um dever também do Estado, né? E por isso que esse programa existe, uma vez que a conta do FGTS ela é uma conta de todo cidadão, todos os brasileiros, né? Então, em contrapartida, além de ter uma taxa de juros muito reduzida, existe também um subsídio que foi atualizado aí, né? Chegando até R$55 mil. Agora é a hora. E, Ali, a questão da renda, né? Porque o cliente fica naquela dúvida, qual que é a renda ideal, ou que ele mínima para ele conseguir ter condições de participar do Minha Casa Minha Vida. Então, em relação à renda, assim, hoje o programa Minha Casa Minha Vida, ele sofreu uma alteração recente, que foi no mês de julho, onde criou-se algumas faixas, né? Então, a grosso modo, o que de fato influencia? Quanto menor é a renda da família, porque quando a gente fala do programa Minha Casa Minha Vida, não é uma renda isolada, é a renda familiar, é composta da renda familiar. Então, quanto menor é a renda, maior é o subsídio que o governo vai estar despendindo para essa família fazer a aquisição. Então, a gente falando um pouco de renda, assim, a gente tem algumas faixas. A faixa 1 é uma faixa que vai de uma renda até 2.640, né? Então, dentro dessa faixa 1, nós temos rendas abaixo de 2.000 e de 2.001 centavo até 2.640.
Então, esse público hoje é um público que ele tem um subsídio maior e também uma taxa de juros menor. Certo. É a renda da família. Então, por exemplo, se a pessoa for casada, vai contar a renda dos dois. Não, por exemplo, eu quero comprar sozinho, eu sou casado, eu quero comprar sozinho. Aí não pode. Não pode. Sempre falando do programa Minha Casa Minha Vida, isso é até uma pergunta bastante pertinente, Paulo, porque as pessoas acham que é exatamente isso, que é uma renda individual. E não é. A partir do momento que existe outras pessoas ali concorrendo dentro daquele lar, essas rendas têm que ser apresentadas, porque como existe um aporte que é feito pelo governo, pelo Conselho Curador do FGTS, né? Então a gente tem que tem que pegar a composição da renda da família inteira, e a gente também precisa entender algumas questões que são rendas e outras que não são. Um exemplo, o Bolsa Família, ele não é entendido como renda para o programa, né? Então, esse caso não engloba, mas se tiver alguma renda formal ou informal, tem que ser apresentado. Mas aí qual é o público-alvo ali? No caso, qualquer pessoa pode comprar, independente da faixa etária, independente da profissão, como que funciona? Sim, qualquer pessoa pode ser contemplada, então nós temos algumas regras, né? Uma regra é a questão da composição da renda familiar, então o valor dessa renda que a família ofere vai ser um dos pontos de partida, mas essa questão também que você levantou é importante também da idade, porque a Caixa ela tem uma regra que chama regra 80. Então, entre a idade do proponente mais velho e o prazo de financiamento não pode superar 80 anos e 6 meses. Então, isso é uma informação muito importante, porque muitas vezes a pessoa ela está comprando, ela tem uma capacidade de comprar sozinha, só que ela quer colocar outra pessoa no financiamento. Mas ela tem que observar essa regra, porque às vezes ela quer colocar o pai e o pai, de repente, já tem 60 anos. Se tiver 60 anos e esse financiamento ele não vai poder ser superior a 20 anos. Então, talvez não vai ser benéfico colocar outra pessoa para estar participando desse financiamento por conta do prazo. Show. E qual que é as principais vantagens de participar do Minha Casa Minha Vida? Então, o Minha Casa Minha Vida ele tem algumas regras. Ele é um programa mais sensível em relação a gente atender as premissas. Por quê? Porque como existe essa questão da taxa de juros reduzida, do aporte do governo em relação ao subsídio. Então, a gente tem várias vantagens que elas são significativas na hora do cliente conseguir comprar a casa própria. Isso também ela é segmentada por região, porque o programa, embora seja um programa nacional, cada região, cada cidade tem as suas regras. Então, as grandes metrópoles têm um valor que pode ser atribuído, inclusive taxa de juros, e as cidades menores, outras, né? Então, o programa ele é dividido por região, então nós temos uma taxa de juros para o norte e nordeste, uma taxa de juros para o sul, sudeste e centro-oeste. Então, essas questões elas são bem divididas, né? Mas o grande indicador para participar mesmo do Minha Casa Minha Vida é em relação à taxa de juros, que ela começa hoje com 4,25%. Então é uma taxa muito baixa, assim, com a mudança do programa chegou numa taxa que nunca teve, anteriormente tinha 4,5%, hoje a gente é a partir do 4,25%, né? Então a taxa de juros ela é um grande atrativo, e a pessoa que ela não quer participar do programa é facultativo também a ela. Então se ela quiser comprar um imóvel acima da faixa do programa, ela pode. No programa ela tem as regras, mas fora do programa ela pode estar comprando em qualquer outra linha de crédito, por exemplo, o SBPE. O SBPE é para qualquer renda e para qualquer imóvel. Então, não tem essas premissas. Mas, porém, se você sair do Minha Casa Minha Vida, você não tem uma taxa de juros tão atrativa, tampouco subsídio para você estar tendo esse aporte do governo, né? Aí você falou que a taxa de juros pode variar de região para região. Então, no caso, se eu conversar com a minha vizinha lá, com a minha parente lá do Nordeste, falar, mas a taxa de juros minha aqui em São Paulo foi essa, ela dela vai ser diferente, então para ela não achar que, tipo, estão me cobrando a mais, estão fazendo diferente, alguma coisa assim, né? Perfeito. Essa outra... Porque geralmente é isso que gera, né? Exatamente. E assim, vou até um pouco além da sua pergunta,
que assim, além de ter essa questão regional da taxa de juros, e por que tem essa questão? Porque onde tem o maior déficit habitacional do nosso país, o governo quer facilitar mais. Né? Facilitar ainda mais. Então, tendo subsídio maior e tendo também taxa de juros menor. Porque o objetivo do programa é exatamente isso, é você minimizar o déficit habitacional que existe no nosso país, que a gente sabe que ainda é bem grande. A gente fala de renda mínima, renda máxima. Então, por exemplo, se eu ganho 100 mil por mês, não faria parte do programa, né? Não, o programa ele Qual tem... o máximo? Não existe uma renda mínima, né? Então, para você participar do programa, não tem renda Não tem mínima, renda mínima. tem valor de financiamento. Então, a Caixa, para ela financiar qualquer imóvel, o mínimo que é liberado de financiamento é 50 mil reais. Então, essa regra tem. Agora, da renda, não. Então, hoje, com essas alterações que houveram no programa, a gente tinha rendas que anteriormente eram desprezadas, porque a parcela era muito baixa, mas aqui eu quero trazer um exemplo muito clássico, né? Uma família que tem uma renda de R$ 1.760. Essa família hoje, ela consegue, se ela tiver o fator social, que nós vamos falar um pouquinho à frente da questão do fator social, mas quando é uma família pluripessoal, tendo essa renda de até R$ 1.760, ela consegue 55 mil de subsídio e consegue também, se aprovar o crédito dela em 420 meses, em torno de 109 mil reais de financiamento. Ou seja, nós já estamos falando de uma composição de 164 mil para uma parcela de menos que 530 reais. Aí, ó, chegou a hora de conquistar o seu apartamento, né? Com a construtora Tenda e com essas dicas maravilhosas. Ale, vou emendar 2 perguntas. Primeiro, o que é fator social, você comentou, e a questão do prazo que aumentou, né, que você comentou também. Isso ajudou muito, né? A questão do crédito, né? Se puder falar um pouquinho também sobre. Perfeito, Gu. Fator social, que é um dos itens onde libera o maior subsídio para aquela família, é quando existe mais de um familiar que vai se beneficiar da aquisição daquele imóvel. Então, um exemplo, nós temos muito claro, é o filho menor de idade, ele é um fator de primeiro grau. Então, ele é um filho menor de 18 anos, ele pode ser um fator social do pai e da mãe. Quando tem um casal, automaticamente já tem fator social, porque a gente está falando o quê? De família pluripessoal. Só que, digamos que eu não tenho, eu sou solteiro, o cliente é solteiro e não tem filho. Quem pode ser fator dele? Fator social, a gente pode chegar nos familiares até 3º grau. Então, ou seja, pode ser meu pai, pode ser minha mãe, pode ser meu tio, pode ser fator social também. Irmão, se for menor de idade, precisa ter a guarda. A Caixa exige, porque senão todo mundo acaba virando fator. Então tem algumas regrinhas, né? E isso faz com que, sendo uma família pluripessoal, sendo até um irmão ele tem que ser acima ele sendo tendo acima de 18 anos, ele precisa ter o proponente precisa ser curador dele. Então tem algumas regrinhas, né, em relação ao fator, mas a grosso modo é essa, né? E a outra pergunta que você... Do prazo, né? Então a questão do prazo, Gu, é assim, houve uma alteração também no normativo da Caixa, onde estendeu-se, já existia essa regra dos 420 meses, só que ela estava muito restrita para uma determinada gama de clientes, que era o quê? Que a Caixa, ela rotula como o quê? Como rating. Então, anterior ao dia 7 de julho, liberava-se 420 meses somente para os clientes que tinham rating AA. Com essa alteração no programa, já ampliou. Então, além do rating A, nós temos o rating A e o rating B, que está liberando. Então, obviamente, a Caixa ela vai equilibrando isso de acordo com o fund, com a reserva que tem do programa, mas hoje está liberando, sim, tanto para o rating A quanto para o rating B, 420 meses de financiamento. Show de bola. Agora falando de FGTS, né?
Existe algum percentual ali que ele pode usar do FGTS? E qual exigência? Tem alguma exigência para poder utilizar o FGTS? Perfeito. Para que o cliente ele utilize o FGTS dele, ele tem que ser cotista, né? Então, e ele vai passar a ser cotista a partir do momento que ele tem pelo menos 36 meses de contribuição. E não precisa ser ininterruptas, né? No todo o histórico dele, ele tem que estar cadastrado na base do FGTS e ter contribuído aí pelo menos 36 meses. Então, essa é a principal regra, né? Ele ser cotista, e ele pode sacar todo o saldo que ele tiver. Inclusive, já até emendando também, ele pode também, a cada 2 anos, ir fazendo amortizações com o FGTS dele. Então, se ele está usando hoje, que nem no caso ele está comprando um imóvel na planta, possivelmente esse imóvel ele vai ficar pronto depois de 2 anos. Então, quando ele for lá pegar as chaves dele, ele já pode ir lá fazer uma amortização já no próprio saldo devedor dele. Já começa amortizando, né? Já começa... E não é obrigatório, se a pessoa também não quiser utilizar o FGTS, porque tem gente que acha assim, eu não compro, eu não realizo meu sonho, por quê? Porque, eu vou ter que usar o FGTS, ou porque ele não tem o FGTS, ou porque, enfim... Exatamente. Ele não quer usar, mas aí ele acha que é obrigatório, né? Então não tem uma obrigatoriedade. Não é. Inclusive, se ele não quiser estar utilizando agora na aquisição, ele pode estar utilizando lá na frente para amortizar. Isso é uma faculdade do cliente, né? Então, isso é muito importante porque também ele pode não ser cotista agora nesse momento. Mas quando ele pegar as chaves, ele pode ser. E aí, a partir do momento que ele se tornar cotista e já estiver na fase de amortização, ele já pode estar utilizando esse saldo do FGTS dele. Então, Ale, um jovem, 19 anos, ele tem ali 1 ano de contribuição, tá trabalhando ali 1 ano. Então, ele não é cotista, mas ele pode comprar normal e depois desse tempo que der os 3 anos ali, ele pode utilizar o FGTS. Exatamente isso. No momento que começar a fase de amortização, que é após ele receber as chaves ali quando sair o habite e tudo, a gente sai da fase de obra e vira a fase de amortização, ele pode utilizar e a partir do momento que ele utilizar, como esse financiamento dele vai ser a longo prazo, ele pode a cada 2 anos ir utilizando para ir amortizando. E com recursos próprios a qualquer momento. Vocês, Enzos, os Enzos aí, vamos se mexer, vamos comprar apartamento, né, Paulo? Exatamente. E por exemplo, a gente falando um pouquinho de diferenças para autônomo e CLT e tal. Autônomo consegue, como ele comprova a renda, por exemplo? Bom, o autônomo ele tem várias formas de comprovar a renda dele, né? Ele pode comprovar através de extratos bancários, fatura de cartão de crédito, contas de consumo. E aqui também a gente tem que desmistificar uma máxima, né? Porque o que é importante para a Caixa e para nós como correspondente estar analisando o cliente como um todo? É a capacidade dele pagar aquela parcela. Então, muitas vezes fala, mas tem regra que não pode apresentar conta poupança, mas hoje nós sabemos que no nosso país muitas pessoas usam a conta poupança como se corrente fosse. E é isso que o gerente quer saber, é isso que a Caixa quer saber. Se esse cliente ele tem capacidade, se ele não tem extratos bancários, mas ele paga todo mês uma fatura de cartão de crédito de R$3.000, ele comprova que ele tem uma capacidade, ele tem uma renda. Então, dessa forma também é possível comprovar. Obviamente que a gente sempre orienta para aquele autônomo, dependendo a renda que ele tem, para que ele oficialize essa renda, até para que ele possa ter crédito, não somente o habitacional, mas também para que ele possa, no mercado, ele existir de uma forma formal. E aí a gente orienta ele sempre quando abre o período de declaração de imposto de renda, para que ele possa transformar essa renda dele informal numa renda formal, através da declaração do imposto de renda. Show. Tem muita gente que pode não saber realmente, cara, com a fatura do cartão de crédito, que ele pode utilizar como comprovação de renda. Aí, ó. Viu, autônomo? Você que estava pensando assim, não posso, porque... Pode sim, aí até com a fatura do cartão de crédito. A gente que usa muito cartão de crédito, você com seus 100 milhões na sua conta... Aquela fatura maravilhosa, é isso. E, Ale, qual que é a parcela máxima que o cliente pode pagar? Porque não pode comprometer a renda dele. Porque o cliente às vezes chega e quer, eu quero pagar R$1.000 de parcela, mas não é assim que funciona, né? Exatamente. O banco ele faz uma análise de crédito, né? E essa análise de crédito tem um ponto que é bastante importante salientar, que assim, a Caixa, para ela rodar o crédito do cliente, são analisados mais de 1.000 algoritmos.
Então, para você ver como muda de um cliente para o outro. Qual que é o comportamento desse cliente, qual que é a atividade que ele exerce. Não quer dizer que às vezes o que tem uma renda maior vai conseguir mais crédito. Às vezes o que tem renda menor pode conseguir porque ele já tem um histórico bancário dentro da instituição, a instituição já o conhece. Então, essa questão quando a gente pega para analisar como um todo, a gente tem que, obviamente, pensar nessas premissas de qual é a atividade que ele desenvolve. Então, trazendo, Gu, para a sua pergunta, é assim, o comprometimento que hoje a Caixa libera, e aí as pessoas também confundem, porque elas falam assim, é 30%. Não é 30%, é até 30% da renda. Então, muitas vezes, dependendo, o cliente vai ficar em 25%, vai ficar em 20%. Por quê? Porque ele já existe outros comprometimentos na renda dele. Porque hoje, para ser rodado uma avaliação de crédito do cliente, não é só aquela parcela, vai ser analisado todo o comportamento dele nas instituições bancárias, está analisado o Bacen. Então, às vezes, ele tem lá um financiamento do alto, e isso daí já reduz a capacidade dele, mas respondendo objetivamente sua pergunta, é até 30% da renda bruta do cliente. Pode ser comprometido. Beleza. Eu quero emendar mais uma pergunta. Questão você tem uma experiência muito grande aí de correspondente bancário. O que você daria de dica para quem está assistindo a gente? Questão da pessoa que acha que é difícil, prefere pagar aluguel, né? Porque tem aquela pessoa que prefere pagar aluguel, então fica naquela de, né, vai postergando, depois eu vejo isso. Qual que seria uma dica que você daria para as pessoas que estão nessa situação e que vê dificuldade para dar o primeiro passo e ir em busca do sonho da casa própria? E aí a gente já fala assim, né? Seu Manuel, fique ligado, saia do aluguel, porque o Alexandre vai te dar a resposta. Bom, acho que a principal dica, né, que hoje para dar para o cliente, nós sabemos, para toda família, o bem maior acaba sendo o imóvel. A família precisa ter essa segurança do imóvel. E o exemplo que eu trouxe aqui, que é Crácio, é assim, uma família com uma renda de R$ 1.760. Consegue um crédito, isso eu não estou nem falando de outras vantagens que pode existir, e até o saldo do FGTS dela, mas só estou falando só de subsídio e de financiamento. Ela consegue já em torno de R$ 164 mil para uma parcela de R$ 528. Quem hoje mora de aluguel e paga 528 reais não tem, gente. Hoje a média aí a gente está falando de 800, de 1.000, e você vai estar adquirindo o seu imóvel. Você vai ser dono do seu bem. Então eu acredito que hoje com a nova roupagem que o programa Minha Casa Minha Vida apresentou, de fato, acho que só falta a decisão. A partir do momento que o cliente tomar a decisão, ele vai conseguir, porque hoje existe uma facilidade muito grande para estar adquirindo a casa própria. Então, pessoal, acesse o QR Code que vai estar aqui na tela e já chama a consultora Tenda lá, que o pessoal vai te ajudar a conquistar o sonho. Siga as dicas do Alê. Exatamente. Eu acho que tem uma pergunta que geralmente fica, né? Porque pode ser que a gente fala muito de realizar o sonho, conquistar a moradia, mas pode ser que a pessoa já tenha uma moradia. Se ela já tem uma moradia numa região e quiser adquirir em outra, ela pode... Como que funciona? Ela vai ter direito? Ela pode participar do programa? Ou nesse caso não participa? Legal, Paulo. Essa questão eu já vou até emendar outra também junto, né? Então, não só adquirir, como utilizar o FGTS. Porque uma pessoa que ela tem um imóvel, desde que esse imóvel já esteja quitado, se digamos que a pessoa está comprando um imóvel aqui em São Paulo, mas ela já tem um imóvel no litoral ou outra cidade que não faça limítrofe com São Paulo e nem seja da mesma região metropolitana. Por que eu digo isso? Porque um exemplo é que Mogi das Cruzes não faz limítrofe com São Paulo, mas faz parte da região metropolitana de São Paulo. Então, nesse caso, não poderia. Mas se a pessoa ela tem um imóvel fora da região metropolitana ou limítrofe de São Paulo, estando quitado, essa pessoa pode tanto ser enquadrada no programa Minha Casa Minha Vida, como utilizar o saldo do FGTS dela, desde que ela não tenha utilizado há menos de 2 anos. Show de bola. Então, se eu moro aqui em São Paulo e quiser comprar uma lá na Bahia,
tudo certo. Às vezes ajudar, né? Porque tem gente que vem trabalhar para cá, para ajudar alguns parentes que ficam lá, para comprar moradia, sair do aluguel, né? Aí é uma oportunidade também. Né? Exatamente. E assim, só complementando também, tem uma regrinha básica que assim, onde está sendo adquirido o imóvel, eu tenho que comprovar ou que eu trabalho ou que eu resido naquele município, para que eu possa ser enquadrado dentro da Minha Casa Minha Vida. Porque se eu apresentar uma renda de outro município, eu tenho que pelo menos apresentar um comprovante de residência que eu moro aqui em São Paulo para que eu possa estar contemplado pelo programa. Voltando ao assunto de autônomo, eu acho que é o que gera muitas dúvidas, né? Porque geralmente quem é CLT já está mais organizado na questão de comprovar renda, né? Porque ele trabalha e tudo mais registrado. O autônomo geralmente gera muitos questionamentos. Nessa questão, tem algum limite de parcela? Como que funciona o parcelamento ou o financiamento para o autônomo? Perfeito, Paulo. Pegando já até o gancho, né, falando até da questão das atividades, né? Então, assim, o autônomo, muitas vezes, ele acha que ele não vai conseguir, porque, de repente, ele é um porteiro, ele é um assessorista, enfim, é motorista, e assim, hoje, como eu falei, existe mais de 1.000 algoritmos, né, que é computado para que seja liberado a parcela do cliente. E isso é pego uma estatística. Então, um exemplo, o motorista, qual que é a estatisticamente falando, a renda do motorista? Tem motorista que pode ganhar 50 mil reais, tem motorista que pode ganhar 2 mil reais. Então, é pego sempre a média de todas as categorias, por isso que a gente tem que enquadrar o cliente exatamente na categoria que ele está, para que possa ser feita essa estatística da profissão. E em relação à parcela, independente da renda informal apresentada pelo cliente, a Caixa está balizando numa parcela máxima de R$ 705. Então, esse é o máximo de parcela que o cliente autônomo vai conseguir. Por isso, dá dica para que, se ele puder transformar essa renda dele numa renda formal através da declaração do imposto de renda, aí ele não fica com esse limitador. Show de bola, show de bola. E aí, quando a gente fala falando um pouco de faixas, voltando nesse assunto também, que eu acho que como que funciona essa questão das faixas? Porque aí a pessoa já se organiza, porque ela já vê quantos de faixa dentro da composição de renda dela, com a família e tudo mais. Como que funciona essas questões de faixa para o cliente ali, para quem está nos ouvindo, saber onde ele se encaixa, quais os benefícios que ele tem, de repente passar onde ele vai se encaixar, em qual tipo de financiamento? Perfeito. A renda hoje ele é o principal indicador para a taxa de juros e para o subsídio. Então, nós temos a renda até R$ 2.000. Ele vem com uma taxa de juros menor e um subsídio maior. E dentro dessa própria faixa 1, que a gente entende que é a maior gama e as famílias mais necessitadas, vai até 2.640. E aí, o próprio fundo garantidor do FGTS, ele também pensou em uma questão para melhorar. Então, a família que tem a renda até 2.640 também foi excluída a taxa de administração. Essa taxa de administração, ela é englobada em toda a parcela dos clientes que financiam o imóvel pela alienação fiduciária na Caixa. Então, essa parcela é R$ 25. É de R$ 25. Aí vocês podem até me questionar, poxa, Lê, mas R$ 25 vai mudar a vida do cliente? Vai. A partir do momento que você multiplicar isso por 360 ou por 420 meses, nós estamos falando algo em torno aí de R$ 10.500 de diferença. Quem vê a diferença. Exatamente. Então, falando um pouco de renda, então essa faixa 1 que está indo, né? A gente está indo até 2.640, é uma renda que ela tem esse benefício. Passou de 2.640, você já entra na faixa 2, e aí essa faixa 2, ela já não tem a exclusão dessa taxa de administração desses R$ 25, e também vai aumentando a taxa de juros e automaticamente reduzindo o subsídio. E aí, dentro do programa, a gente vai no limite que é a faixa 3. A faixa 3 é de uma renda de R$ 4.401 até R$ 8.000, que é o que engloba o programa Minha Casa Minha Vida, a renda até R$ 8.000. E aí, esse cliente ele vai ter uma taxa de juros maior e a partir da faixa 3 ele já não tem subsídio. E aí,
Só que vocês poderiam falar, então esse cliente poderia já ser um SBPE, mas se ele já for para um SBPE, ele já entra numa taxa de juros maior do que o programa Minha Casa Minha Vida. Então a vantagem, se ele tem todos os requisitos do programa, mesmo tendo uma renda de até R$8.000, convém para ele estar dentro do programa. E para essa faixa 3 também, as novidades do programa trouxe uma coisa muito boa, porque para toda a faixa 3, ou seja, renda acima de 4.400 até R$8.000, o valor de avaliação aumentou de 264 mil para 350 mil. Então, falando um pouco do produto Tenda, para o Villa Lobos ficou excelente, porque é um produto que já tem uma avaliação da Caixa que era acima do 264 do programa Minha Casa Minha Vida. Já estava avaliado em torno de 300 mil. Então, a gente não conseguia chegar para quem estava no Minha Casa Minha Vida. Então, ficava balizado no 264. E isso agora ampliou para 350 mil. Excelente aí, ó. Renda acima de 8 mil, Paulo. Que é o seu caso, já se enquadra ali, né? Sonhar. E aí, pode. Eu acho que é interessante, quando a gente fala do Minha Casa Minha Vida e tal, tem gente que às vezes tem um certo preconceito, falar, Minha Casa Minha Vida, né? Mas comparando as vantagens de comprar dentro do programa com outras, assim, você consegue trazer pra gente um parâmetro, por exemplo, comprar fora do Minha Casa Minha Vida, sei lá, com outro banco sem enfiar a caixa, por exemplo? O programa Minha Casa Minha Vida, ele não fica somente condicionado com a Caixa, né? Outras instituições também podem comercializar o produto. Porém, nós sabemos que todo esse programa, uma média de 90% do share fica com a Caixa. A Caixa tem expertise, né, no programa. E a grande vantagem do programa é exatamente isso. É a taxa de juros e esse desconto que pode chegar até R$55.000. Isso faz total diferença. Então, esses dois indicadores, e por isso que existem as regras do programa, porque não dá para abrir para todo mundo, não dá para ser ao léu, tem que preencher os requisitos para poder garantir essa taxa de juros menor e esse desconto maior. Até para oferecer condições mais acessíveis para quem realmente está em condições menores, condições mais baixas e tudo mais. Logicamente que tem rendas até 8 mil, como você falou, né? Então ajuda bastante. Então, Ale, pelo que você está explicando para a gente, e pro pessoal, todo mundo, a questão, o cliente pode ter, se tiver a questão de aprovar o crédito dele, ele pode comprar 2 imóveis, isso não tem nenhum problema, um no Minha Casa Minha Vida, um no SBPE, com tranquilidade, ele consegue. Exatamente, se o cliente ele tiver um financiamento ativo, então ele tem um financiamento e ele está pagando esse financiamento, mas ele tem a intenção de adquirir um segundo imóvel na mesma região metropolitana, enfim, desde que a renda dele comporte. E, obviamente, o segundo imóvel ele não vai poder comprar dentro do Minha Casa Minha Vida. Mas ele pode ser, sim, enquadrado no SBPE, que é uma outra linha de crédito, e o SBPE não tem a mesma vantagem do Minha Casa Minha Vida. Por quê? Porque Minha Casa Minha Vida, da onde que vem o recurso Minha Casa Minha Vida? Das contas do FGTS. E o SBPE? Dos recursos da poupança. E por isso que, inclusive, está faltando hoje funding para essa linha de crédito do SBPE. Por quê? Porque teve uma evasão muito grande dos recursos de poupança e é ele que subsidia o programa. Então, diferente do Minha Casa Minha Vida, que a gente não está tendo problema de reserva orçamentária, no SBPE já está acontecendo isso. E o SBPE também tem uma linha de crédito que é mais... o financiamento ele é totalmente diferente, taxa de juros. Então, é outra régua, é outro programa. Hoje, falando do Minha Casa Minha Vida, ele está muito atrativo mesmo para que as pessoas saiam do aluguel e adquiram aí a casa própria. Se eu adquirir um imóvel no Minha Casa Minha Vida, eu consigo, depois de um tempo, tem um prazo que expira, sei lá, posso retomar no programa ou não? É assim, você pode sim, mas o que acontece? Tem uma regrinha de ouro que é assim, quando você é subsidiado pelo programa, você não pode ser uma segunda vez. Só uma vez. Então, subsídio somente uma vez. E se você também adquirir, tem uma cláusula que muitas pessoas não leem o contrato, que na cláusula mesmo do programa Minha Casa Minha Vida, já deixa claro que se você está recebendo hoje um desconto, que é o subsídio, você está sendo subsidiado, você não pode transacionar esse imóvel num prazo inferior a 5 anos. Se isso acontecer, você tem que devolver
esse subsídio que você está recebendo. Dica importante, hein? E aí no caso de tempo de financiamento, quanto tempo ele pode financiar? Ele escolhe, eu acho que é uma pergunta que geralmente a pessoa escolhe em quanto tempo ela quer financiar, como que funciona? Normalmente é aquilo que eu falei, né? Tem o mínimo, né? O mínimo que tem é de valor, né? Então, o mínimo que a Caixa financia R$50 mil. Por mais que a pessoa fale, mas eu tenho já, digamos que ela está adquirindo um imóvel de R$150 mil. E ela tem lá 120 mil na conta do FGTS dela e ela só precisa de mais 30 de financiamento. Nesse caso, ele tem que reduzir o saque do FGTS para que o valor fique do financiamento acima de 50 mil. Essa é uma das regras, né? Falando do prazo, a gente tem o máximo, né, que é o 420 meses, e o mínimo de 120 meses, desde que não seja inferior a 50 mil. Se eu consigo financiar vou comprar na tenda 200 mil imóvel, consigo financiar os 200 mil? Não. Essa é uma pergunta também muito pertinente. Qual que é a regra, né? Então, nós temos duas regrinhas em relação ao financiamento. Financiamento, a gente tem que verificar qual que é o valor que a Caixa avaliou esse imóvel. Esse é um dos balizadores. Por quê? Porque lá na alienação fiduciária, o cliente que está adquirindo financiamento, ele é possuidor, ele não é proprietário. Na alienação fiduciária, o imóvel fica vinculado ao banco. Então, fica vinculado ao banco. Então, esse imóvel ele ficou vinculado. Então, a garantia do banco receber isso do cliente é o quê? É o imóvel. A garantia é o imóvel. Então, a Caixa ou outro banco vai lá e avalia esse imóvel. Então, fala, essa garantia vale, por exemplo, 200 mil. Se essa garantia vale 200 mil, então o máximo que você vai adquirir é 80% desses 200 mil. Só que a outra regra que eu falei é o quê? É o valor do VGV. Então não adianta ter sido avaliado o imóvel, o máximo que a Caixa vai manter é do que ela avaliou, porque essa é a garantia dela, porém digamos que a Caixa avaliou o imóvel em 200 mil. Só que a tenda está vendendo como uma construtora que vende barato, ela pode ter vendido esse imóvel por 180. Então, de financiamento vai ficar condicionado ao quê? Aos 80% sobre o compra e venda, que é 180 mil. Esse é o balizador. E aí, uma outra pergunta que, como a gente fala de empreendimento, geralmente a gente fala de empreendimento na planta, né? Mas ele pode usar dentro do programa Minha Casa Minha Vida, subsídio e todas as condições. É somente para móveis na planta? Pode ser usado? Como que funciona nesse aspecto? Lote, tem um terreno lá. Quero construir, eu posso pegar algum financiamento através do programa Minha Casa Minha Vida? O programa ele engloba tanto imóveis novos quanto usado, né? Não tem nenhum problema do imóvel ser usado. E assim, terreno não entra nessa regra, né? Porque tem que ser moradia própria, porque possivelmente você vai ter que construir, né? Então, assim, já vai gerar um outro coeficiente aí, mas tanto imóvel usado quanto novo pode entrar, tanto apartamento quanto casa, pode ser contemplado aí no programa, desde que preencha alguns requisitos, obviamente, que é inerente ao programa. Amiga minha perguntou, a Emilene, o que é saque, price, que às vezes ela já escutou isso de um vendedor. Perfeito. Então, é importante também essa pergunta, né? Nós temos, hoje a Caixa ela trabalha dentro do programa com duas tabelas. A tabela SAC, que é o sistema de amortização constante. Então, na SAC, as parcelas são decrescentes. Obviamente, que fala, mas então é o melhor dos cenários, mas em relação à Price, que a Price é um sistema francês de amortização, as parcelas são fixas. Porém, quando a gente, dentro do programa Minha Vida, a gente faz a leitura do cliente, vai liberar mais um financiamento, uma capacidade maior na tabela Price. Embora ela tenha essa desvantagem em relação à saque de não ser decrescente, serem parcelas fixas, mas ela acaba liberando um percentual maior de financiamento. O cliente pode escolher.
facultativo ao cliente. E o corretor sempre tem que fazer essa pergunta: qual que é o papel do corretor na hora de fechar um negócio com o cliente? É sentar com ele e apresentar as oportunidades, né? Porque dentro do Minha Casa Minha Vida, nós temos basicamente essa tabela price e a saque. Quando a gente já vai para o SBPE, a gente tem outros indexadores. Então, pode escolher poupança caixa, pode escolher o IPCA, então tem outros fatores, né? Hoje, a gente trabalha no Minha Casa Minha Vida muito com a TR, né? Que é um índice, que é o menor índice que tem aí de reajuste. Então, acaba sendo mais interessante para o cliente, mas sempre volta, a decisão sempre tem que ser do cliente. E aquele cliente que tem uma conta na Caixa, porque pelo 90% dos negócios do Minha Casa Minha Vida são através da Caixa. O cliente que ele tem uma conta na Caixa, uma poupança, ele tem algum benefício por ser cliente do banco para participar do programa? Isso ajuda muito, Gu, na hora do banco ele conceder o crédito para o cliente. Porque imagine você, eu não conheço o Gustavo. O Gustavo chega em mim e fala assim: você me empresta R$100? Eu vou falar: qual que é a pergunta que eu faço? Poxa, mas eu nem te conheço. Então, para a instituição bancária, isso é a mesma coisa. E a gente chama isso de rating. Tem cliente que você vai lá rodar o crédito dele e aí aparece lá, reprovado por rating mínimo. E por quê? Não quer dizer que ele deve no mercado, não quer dizer que ele não tem capacidade. O banco só está falando assim: eu não te conheço. Você não tem um histórico dentro do Bacen. Ou o seu histórico é muito baixo, é muito pouco pelo que você está querendo buscar de crédito. Então, sempre o relacionamento com o banco, ele sempre, obviamente, se é aquele cliente que honra os compromissos dele, dentro dos prazos, não tem um problema dentro do sistema, isso vai ser positivo. É que aí depois a pessoa até acha que é injusto, né? Ah, mas não me concedeu, não, porque eu não te conheço, é literalmente aquele bordão, né, do Zorra Total. Vem cá, eu te conheço? Não te conheço. Então aí cria um relacionamento. É igual quando a gente começa a conhecer uma pessoa, né? Você vai conhecendo nos detalhes pra saber ali, pra fluir, né? Isso, e não quer dizer também que o cliente que ele não tenha um relacionamento hoje, que não liberou crédito para ele hoje, ele não consiga no próximo mês. E isso é até um dos pontos que a gente até orienta. Quando dá uma reprovação por rating, a gente orienta o cliente. Você não quer ir numa agência da Caixa, abrir uma conta, solicitar um cartão de crédito e desbloquear ele, mas efetivamente use, porque o banco vai passar a te conhecer. Então, pode ser que no próximo mês já libere crédito para você. Então, isso é importante, o relacionamento. E sempre lembrando que o relacionamento do cliente com a Caixa vai ser um relacionamento de longo prazo. Show. Então, olha, se a gente... Então, dessa questão do relacionamento que você comentou que você orienta, um cliente que tentou comprar na tenda ou em outro lugar e ele recebeu a informação do vendedor que ele foi reprovado ou foi condicionado, ele pode tentar depois de um tempo de novo, né? Porque às vezes o cliente, tu foi reprovado, aí já dá aquela desanimada, né? Então ele pode tentar comprar de novo depois de um tempo e... Sim, Gu, isso é até um dos pontos que a gente trabalha muito com o time de vendas, que é para não desprezar esse cliente que por algum motivo ele teve um condicionamento ou ele não conseguiu nesse momento. Acho que o principal é a gente diagnosticar da onde que veio, né, a negativa ou o condicionamento, e isso a gente consegue sim sempre ajudar. A Caixa nos fornece essas informações, né? Então, de repente, ele está com um alto endividamento, só que assim, muitas vezes esse endividamento dele é durante 30 dias. No próximo mês ele já não tem mais. Naquele mês, né? Então ele gastou muito no cartão de crédito dele, nesse mês ele não conseguiu a parcela, mas mês que vem ele consegue. Então, assim, pode sim ser feitas novas tentativas. Obviamente que a gente tem que fazer isso de uma forma estruturada. Porque para ajudar o cliente, porque se a gente também ficar só tentando rodar o crédito do cliente, nós vamos conseguir 2, 3 vezes. E vai chegar um momento que o próprio sistema do banco vai entender assim: esse cliente, de alguma forma, ele está tentando burlar o sistema e ele vai ficar bloqueado. Existe um bloqueio de 180 dias para o cliente que ele fica tentando muitas avaliações com alterações de renda, né? Então, é isso que eu falo, essa parte consultiva ela não pode deixar de ser praticada pelos corretores, porque o mistério é o quê? Ajudar essa família. Então, a gente ficar só rodando,
assim, não existe mágica, né? Então a gente tem que ter um direcionamento, a gente tem que falar para o cliente, ó, você está com uma dificuldade aqui com essa instituição, procure essa instituição, negocie esse valor aqui e inclusive a gente consegue até através de algumas demandas junto à Caixa mesmo, se ele já liquidar aquela pendência dele, demonstrar, trazer essas informações para a gente abre um chamado dentro da Caixa para que antecipe essa baixa. Por quê? Porque está sendo comprovado ali através da pendência e do comprovante que ele já pagou. Então, o cliente, você cliente que está ansioso, que às vezes o cliente fica ansioso também, né? Tem a questão do vendedor, mas tem o cliente que está ansioso, aí ele vai num lugar, vai no outro. Então, isso também prejudica, né, a questão da análise e pode ficar bloqueado. Então, exatamente. E assim, o sistema ele é único. Muitas vezes o cliente ele pensa assim, eu não consegui aqui, eu vim aqui na tenda comprar um apartamento, não consegui, eu vou na agência. O sistema da agência é o mesmo do correspondente. Então, não tem mágica. Se ele apresentou uma renda aqui, se forem as mesmas informações prestadas para a agência, o resultado tem que ser o mesmo. Não pode ser diferente. Cliente com nome sujo, ele pode comprar? Como que e também se o banco tem como facilitar ali para ele se organizar, para ele poder conquistar o imóvel dele? Porque pode ser que esteja um cliente aqui que fala, tô com nome sujo, eu não vou nem ouvir o resto do podcast, nem entender como que funciona. Então, fique aqui porque a gente já aproveita e faz essa pergunta. Perfeito, Paulo. Outra pergunta muito pertinente. O cliente ele com restrição, o banco não vai fornecer o crédito para ele. Existe uma trava no próprio sistema onde não vai liberar o crédito. Mas nós podemos trabalhar esse cliente, né? É aquilo que eu falei de nós realmente exercermos o nosso mistério. Que é o quê? A gente pode fazer uma análise, verificar qual que é a pendência dele e, principalmente, a gente consegue imputar as informações no sistema já apresentando para a gente uma parcela possível. Essa questão da parcela possível para o time de vendas é fundamental, porque muitas vezes o cliente ele tem uma restrição de 500, 600 reais, só que a capacidade dele é uma parcela de 2.000. Então, quando a gente dá essa devolutiva para o cliente, fala, nesse momento a gente não consegue avançar com o seu processo, mas já existe aqui uma parcela possível, que o sistema está trazendo para a gente, que você consegue a parcela para o seu financiamento. Você vai conseguir comprar esse projeto da construtora Tenda. Porém, você está condicionado a essa regularização. É diferente de você olhar e falar assim, você está com restrição, você não compra. Porque muitas vezes o cliente não sabe o valor da restrição e isso nós podemos ajudá-lo, né, a descobrir esse valor e também você já criar uma expectativa nele, né? Então a parcela possível é o quê? Eu estou falando que hoje o sistema liberaria para você essa parcela. Não quer dizer que se você demorar para ir lá regularizar isso, vai mudando todo mês, vira uma 100. Então vai mudando, não adianta hoje você estar com essa situação e amanhã você piorar ela. Mas existe um grande indício que você vai conseguir essa parcela. Então se você fizer isso dentro desse próprio mês, muito provavelmente a gente vai conseguir. E aí muitos clientes vão lá, regularizam, traz para a gente esse comprovante e tudo. Enfim, a gente abre essa demanda junto na Caixa, falando, já foi quitado aqui tudo, e vamos reavaliar ele. Aí reavaliando, na grande maioria eles conseguem a parcela. Aproveitar que quando aparece o potencial, que é possível, né? Como até o nome fala, parcela possível, ele aproveitar para quitar a pendência, já é algo meio que garantido, né? Então é só ele fazer a parte dele lá, quitar a parcela da pendência, para ele conseguir voltar. Lógico, para pensar aqui, às vezes a pessoa pensa assim, vê o cenário agora, e mas eu vejo daqui a 2, 3 meses. Pode ser que daqui a 2, 3 meses seja diferente, né? Acaba não tendo uma garantia, Paulo, mas é diferente, é isso que eu tô te falando, né? É diferente de você só chegar pro cliente e falar assim, eu não vou te atender, que infelizmente no mercado tem pessoas que desprezam esse público, e o que a gente tem que ver é a capacidade que essa pessoa tem. Ela tem a capacidade de compra, então vamos de fato dar todo o suporte para o cliente para que ele entenda qual que é a restrição dele, e a partir do momento que eu rodo a parcela possível, ele já sabe que ele tem capacidade dentro do banco. Volto a dizer, não tenho uma certeza, por quê? Porque no próximo mês ele pode ele liquidou aquela dívida, mas ele está comprometendo a renda dele. Aí se ele estiver comprometendo a renda dele, no próximo mês pode ser que não liberem mais aquela parcela. Por quê? O que nós falamos, né? Que o banco analisa ali um comprometimento até 30%. E às vezes se ele está comprometendo em outro lugar,
aí isso de fato vai acabar diminuindo a capacidade dele. Mas é muito importante você dar um norte para o cliente. E quando ele sabe que, de fato, hoje eu conseguiria a parcela se eu não tivesse essa restrição. Porque a parcela possível é isso. É ele entender que se hoje ele não tivesse aquela restrição, ele conseguiria. Então quem está nessa situação é ter calma, quitar ali a dívida da restrição, esperar um tempo ali, né, para poder tentar de novo. Perfeito, exatamente isso. E volto a dizer, quem é perseverante, consegue. Aí, ó. Palavras da sabedoria de Alexandre Garcia. Também é cultura. É cultura. Então, eu acho que uma curiosidade que fica, voltando à questão, acho que documentação, né? Como a gente está seguindo para a reta final, acho que documentação para o pessoal saber se organizar nas documentações. Falando do autônomo, porque o autônomo é a que gera curiosidade. Como que funciona a apuração? Você falou assim que são os extratos bancários, que são um meio de comprovação, fatura de cartão de crédito. Então, como que funciona a apuração desses documentos, por exemplo? Como nós falamos, o que é importante para o banco é saber a capacidade do cliente. Então, quando é feita a apuração da renda, principalmente através dos extratos bancários, é importante o quê? Saber qual que é a atividade que esse cliente desenvolve. Por quê? Porque nós já falamos que renda muda a taxa de juros, muda subsídio, muda a taxa de administração. Então, a renda ela é um grande balizador. Então é muito importante, e eu queria trazer aqui como um exemplo, os Ubers, né? Então aqui, não só em São Paulo, como no Brasil inteiro, é uma profissão que está cada vez mais crescendo. Então, o que o corretor, o que o agente de vendas tem que fazer na hora de apurar essa renda e de sentar com o cliente ali para que faça uma análise assertiva? O exemplo clássico é esse do Uber. Então, o Uber, às vezes o cliente ele senta ali, qual que é a sua atividade? Sou motorista de aplicativo. Ok. Qual que é os seus extratos bancários? Eu recebo aqui 5 mil das plataformas por mês. Mas tudo isso é renda dele? Porque se ele tiver, né, com 5 mil ali, nós já falamos que ele já é uma faixa 3, que ele não tem direito ao subsídio, ele não tem exclusão da taxa de administração. Então a pergunta que tem que ser feita qual é? Dentro da sua função, esse valor vai tudo para você? Tudo isso é lucro? Muito possivelmente ele vai falar, não, uma parte desse valor eu tenho que colocar combustível para me rodar todo dia. Eu tenho que fazer a manutenção do meu veículo. Então, agente de vendas e corretor, você tem que entender que a renda desse cliente não é 5 mil. Então, a partir do momento que você imputar essas informações para o agente de crédito, ele vai entender, e aí nós vamos informar a Caixa, embora os extratos do cliente comprovem uma movimentação de 5 mil, desses 5 mil, R$ 2.500 ele usa para reinvestir na atividade dele. Então, a renda efetiva que essa família subsiste é R$ 2.500. E aí nós vemos que, olha o que mudou na vida dele. Ele vai ter direito a subsídio, ele vai ter direito a uma taxa de juros menor. Por quê? Porque nós estamos trazendo a primazia da realidade. Então, é sempre importante, quando falar de renda informal, entender o que esse trabalhador, o que ele desempenha. E já pegando até o gancho que nós falamos que a função, a atividade, ela é primordial na concessão do crédito, então a gente tem que entender também. Ele é vendedor. Ele é vendedor do quê? Porque vendedor é gênero. Qual que é a espécie de vendedor dele? Porque ele pode ser um vendedor ambulante, ele pode ser um vendedor de carro, ele pode ser um vendedor de produtos farmacêuticos, e isso muda a análise gerencial. Por quê? Porque vai ser verificado o quê? A estatística, né, daquela categoria. Então, quanto mais informação a gente trazer da renda informal para o gerente, que é uma análise gerencial, isso daí vai fazer toda a diferença para esse cliente conseguir ou não o crédito. E, principal, não é só ter o crédito, é ele estar enquadrado dentro de uma renda na realidade dele e não numa taxa de juros maior, porque não foi feita essa análise. Então, eu tenho certeza que todos os parceiros da tenda não vão deixar de fazer isso da forma assertiva, conforme nós estamos relatando. Então, Ale, questão da renda mista, né? Porque, por exemplo, tem pessoas que trabalham de Uber com uma renda adicional.
né, que foi o exemplo que você citou, também consegue comprovar as duas rendas, assim? Sim, consegue. Normalmente, quando a gente fala de renda mista, o que a gente tem que fazer na apuração é desprezar todos os valores inferior à renda que ele ofere formalmente. Porque senão a gente vai acabar tendo uma duplicidade de análise. Você imagina, né? A empresa deposita o valor lá na conta corrente dele. Então, esse valor que já está lá no Olerite, então a gente vai desprezar na hora de fazer a análise da renda dele. Então, só o que suplantar essa renda formal será considerada como renda informal e pode sim ser feita a junção das duas para que seja liberada uma parcela em cima dessas duas rendas. A gente não falou de documentação, né? Então, o pessoal que tem a dúvida, que documentação enviar quando entrar em contato com o vendedor? Quais são os documentos básicos para poder fazer a aprovação de crédito do cliente? Hoje, para que a gente faça a análise de crédito do cliente, é importante ter o máximo de informação possível. Porém, documentalmente falando, a gente entende que naquele momento da venda, se começa a exigir muitos documentos, às vezes acaba inviabilizando, né? Então a gente precisa ter os documentos fundamentais. E quais são eles? Documento de identificação, o comprovante de renda. Se ele declarar imposto de renda, é importante porque esse documento ele traz muitas informações que lá na frente pode ser impeditiva para estar no programa Minha Casa Minha Vida. Então nós solicitamos também esses documentos. Claro que para análise de crédito isso já é suficiente, essas informações são. E aí a partir do momento que aprovar o crédito do cliente, que for avançar para gerar essa venda, aí a gente vai solicitar a documentação adicional para que ele possa fazer o repasse dele, ele consiga assinar na Caixa sem ter maiores entraves. E aproveitando a questão da documentação, a gente falou sobre o fator social. E aí tem que comprovar o parentesco. Quais são as documentações que precisam ser enviadas, né? Questão se puder falar também sobre a união estável, como que funciona essa questão aí do fator social. Perfeito. O fator social, então nós já falamos que ele tem uma condição especial no que tange ao desconto ou subsídio que ele vai ter no financiamento dele. Então, algumas regras do fator social é o quê? Se for um filho menor de 18 anos, basta apresentar ou a certidão de nascimento ou documento de identificação, onde comprove que aquele menor é filho do proponente. Tratando-se de companheiro ou cônjuge, basta apresentar ou a certidão de casamento ou então o documento de união estável. Ele também é válido. Saindo desse campo, que são o de primeiro grau, nós vamos para o de terceiro grau, que aí nós vamos precisar o quê? De uma declaração de dependente. Também é importante ele declarar, porque ali na declaração de dependente ele vai falar que ele depende financeiramente daquela pessoa e que ele não aufere nenhum tipo de renda, nem formal e nem informal. Então, ele está declarando isso na declaração, onde vai ser assinado tanto pelo proponente, que é o comprador, como pelo fator social, declarando serem verdadeiras aquelas informações. E o principal documento, que infelizmente é o que a gente tem mais dificuldade, que é o documento que ele comprova que mora junto com aquela pessoa. Porque normalmente, se a pessoa não tem renda, né? Se a pessoa não tem renda, ela não tem a conta, né? É difícil, né, ela ter uma fatura, alguma coisa, que é uma pessoa que ela já depende da outra financeiramente, né? Então, esse é um ponto que é bastante sensível, que é o que mais acaba gerando pendência quando fala-se de fator social, é ele comprovar que ele reside com aquele proponente. E estrangeiro, ele pode comprar no Minha Casa Minha Vida? Tem que apresentar... Como que funciona para quem é estrangeiro? Houve uma alteração recente no normativo da Caixa, que a Caixa estava concedendo bastante crédito para estrangeiro. Porém, com essa mudança recente que ocorreu no dia 7 de julho, somente está sendo concedido crédito para estrangeiros se ele for naturalizado brasileiro. Não está sendo mais para aqueles que só têm visto de permanência, não está sendo mais concedido crédito. É uma dica super importante aí, né? E, Paulo, tá acabando? Ah, tá acabando!
Chegamos ao fim de mais um Pode Sonhar. Foi muito bom, muito produtivo. Acho que a gente conseguiu falar de vários pontos ali de como funciona o programa Minha Casa Minha Vida, como funciona o financiamento, a documentação. E claro, pode ser que alguma dúvida ficou aí, mas não fique com dúvidas, mande ali, pode comentar. Como meu caro parceiro Gustavão falou, se inscreve no canal, porque aí você vai recebendo todas as notificações dos novos assuntos que virão aí você já fica sabendo ali, já coloca sua dúvida, quem sabe no próximo episódio a gente responde, mas não podemos ir embora sem ele deixar suas redes sociais. Nosso convidado, fica à vontade, Alexandre. Bom, eu queria agradecer a oportunidade, a iniciativa que vocês abriram aí para falar de um tema de grande relevância, né, para todos aqueles que estão buscando aí a realização do sonho, né, da casa própria. Foi muito importante mesmo. Acho que é um assunto que a gente sempre tem que estar trazendo na baila, porque isso ajuda, né, ajuda muitas pessoas. Então, eu queria agradecer, colocar aqui as minhas redes sociais sempre à disposição de qualquer ouvinte, qualquer participante aí que tenha ficado ainda alguma dúvida, né? Então, o nosso Instagram é Dr. Alexandre Garcia e temos também a da Excelência CCA. Está lá à disposição, vocês podem mandar lá, nos adicionem lá também, podem acompanhar todas as mudanças que tem do programa, a gente também reporta nas nossas redes. E obrigado, viu? Obrigado, Paulo, obrigado, Gustavo, aí foi excelente aí. Obrigado, Ale. Ter participado com vocês. Altíssimo nível. Esse segundo episódio de altíssimo Exatamente, nível, Paulo. cada vez, ó. E ó, você que se animou, tá animado, vai ter o QR Code aqui, entre em contato, chama lá a nossa patrocinadora, Consultora Tenda, vai ter um corretor para falar com você, tá? E vamos sair aí, vamos realizar esse sonho. É porque Pode Sonhar quer te incentivar a você realizar o seu sonho de ter o seu lugar para chamar de seu.